Gente, eu vou explicar para vocês a respeito que nós vamos ter. Eu acho que é hoje que vocês têm prova. Então, deixa eu já explicar de arte. Felipe, muito obrigado pelo carinho, viu? Obrigada ao pessoal que mandou os parabéns, tudo lá para a professora, né? Fico muito feliz. Oi? Não, é por conta do dia do professor. O aniversário é só o ano que vem, né? 18 aniversário, né? Mas foi muito legal, tá? Eu falei pro pessoal assim que a escola aqui é muito legal, muito bacana. Vocês são muito diferenciados. Os alunos assim é muito extrovertidos, isso. Muito amorosos, carinhosos, tá? Isso é muito bom. Eu fico muito feliz de trabalhar aqui. Opa, aqui. Peraí. Não faz. Aí eu falei assim, por isso que eu até fiquei espantada. Eu falei, gente, aconteceu alguma coisa. Mas obrigada, vai, que bom, então. Não, probleminhas. Que eu estava falando para vocês, então, que assim, é muito bom a gente trabalhar num lugar onde a gente é muito acolhido, muito bem recebido pelos alunos, né? Eu fico muito feliz, assim. E aqui é muito tranquilo, eu gosto muito da sala de vocês, o pessoal que é muito talentoso. Fico muito contente. Deixa eu falar, é que você não pegou nós na terceira vez. Mas isso faz parte. Essa agitação, essa inquietação, a gente sabe que faz parte de vocês, porque tudo é um crescimento, tudo é novo, as coisas vão mudando, a gente vai crescendo. Vocês também vão ter que se adaptar, daqui a pouco vocês já estão maiores, o corpo vai mudando. Aí o jeito também, o comportamento, né? Às vezes quem era muito falante, de repente vai ficando mais quietinho. Às vezes quem era mais quieto começa a pôr as asinhas de fora. Não é assim? Mas acontece, isso é parte da gente, do crescimento, tá bom? Mas eu falo assim, ó, é muito bom você trabalhar num lugar onde todo mundo te acolhe bem. Principalmente que a professora tem uma aula só por semana, né? A gente se vê muito pouco. Mas é sempre bem recebida, tudo. Uma vez por semana. Ah, não, mas o pessoal, assim... Não, mas é legal. Às vezes, mesmo se eu estou na escola ou na rua, se eu encontro alguém, já encontrei alguém no supermercado também. Já, no supermercado. Pessoal que está em casa, tudo bem? Gente, antes de eu começar aqui a fazer chamada, deixa eu rapidinho falar para vocês. Vocês têm prova hoje. A professora colocou aqui o grupo 10. Para vocês, acho que é o volume 8 da apostila. Aí vai bater a porta. Nossa, deixa agora. Ó, grupo 10, capítulo 13. Pode abrir para mim rapidinho, deixa eu lembrar. Vai ser importante para a gente poder fazer a prova. E também as tarefas. Eu não coloquei nada diferente daquilo que a gente está estudando. Professora, mas as tarefas... Só um minutinho. É um pouquinho mais para frente para entregar. Legal. Só que assim, como a gente ainda está nesse capítulo, a professora não vai fazer confusão, tá? Vai ficar fresco para vocês poderem fazer. Pode falar. Pode? Não, pode sim.
Página 198, por favor, capítulo 13. O que dizem as roupas? Quem está em casa, por favor, pega aí. A professora já vai fazer uma revisãozinha básica aí para a prova. Lembrando a todos que é muito importante ir bem, tá? Porque o que acontece? Finalizando o trabalho, tarefa e as provas, para a gente poder ter uma nota legal aí, para não ficar de recuperação, tá? A prova de arte não está difícil, mas só tem que prestar atenção em algumas informações que é importante. Então, na página aí, por favor, 200, está falando o seguinte. Durante a pré-história, tá? As roupas, elas foram feitas, tá? De uma forma na questão de resistência, ok? Então, aqui nesse capítulo vai falar um pouco do tear, que é um aparelho utilizado para tecer fios e formar tecidos. Talvez no trabalho ou nas tarefas tenha alguma informação que vocês precisem falar a respeito, tá? Então, só associem isso, que era um aparelho que confeccionava o tecido, tá? Então, ele era usado para essa finalidade. Depois a gente vai falar um pouco da rainha Nefertari, na página 201. Essa rainha do Egito, ela foi conhecida como uma das mulheres mais bonitas de sua época. E, na verdade, as representações dela foi por conta das roupas e dos adereços. Então, no Egito Antigo, a rainha que se destacou por usar objetos decorativos, ok? Os egípcios já eram adiantados nessa questão. Pulseiras, ordenações assim, que usavam tiaras, brincos, maquiagem. Então, essa rainha do Egito Antigo, ela já usava esses acessórios, tá bom? Por que isso, professor? Acessório, na verdade, antigamente, os egípcios usaram bastante, depois os gregos não tanto. Quando vem o Império Romano, as guerras, as coisas Mesopotâmia, tudo, o povo está um pouco mais na parte religiosa, então não tem tanto adereço mais. Depois, no Renascimento, volta de novo, tá? E aí a gente começa a ver um pouco na corte. Então, isso é legal, dá uma grifadinha aí nesse nome, tá bom? Que é importante. Nefertari, página 201. Quem está em casa também. Isso. Depois eu vou corrigir o para conferir. E na tumba dela encontra-se bastante pinturas, tá bom? Que foram descobertas depois, apesar das imagens dela, até para representar a figura dela, ok? Professora, ela é a Cleópatra? Não. Nefertari vem antes, tá? Ok? Só para não confundir tudo certinho. Isso. Na Grécia Antiga eram usadas túnicas, tá bom? Realmente existiam, porém apresentavam-se em formas variadas e diferentes representações. O que acontece? Na página 202, dá uma olhadinha aí agora. Como que eram as roupas da Grécia Antiga? Alguém gostaria de ler esse trechinho? Pode ler. Isso. Isso. No senso comum? Isso, tinha essa variação aí, tá? Os drapeados, esses movimentos que tinham para fazer, tá? Agora eu queria que alguém lesse para mim na página 202, as roupas usadas na Grécia. Quem que pode? Pode. Até a antiguidade. As roupas usadas na Grécia Antiga, em geral, eram feitas a partir de retângulos grandes de tecido, modelados ao corpo por meio de alfinetes, broches e cílios. Na história, é conhecido o fato de que as roupas eram comuns em regiões mais quentes, enquanto as que se baseavam no formato do corpo eram originárias de regiões mais frias. Afinal, para a proteção contra o frio, roupas que envolvem cada parte do corpo são muito eficientes. Dessa
Isso. Então, as roupas na Grécia Antiga, a partir de um retângulo, tá? De um pano, de um tecido branco, modelado no próprio corpo. Então, a pessoa ia pôr a roupa, a pessoa pegava, tipo, parecido com um lençol, ela colocava um cinto, colocava um broche, um alfinete, tá? E prendia a roupa ao corpo. Professora, não usava trajes íntimos antigamente, não. Não tinha isso, tá? As pessoas usavam apenas os tecidos. Por isso que tanto os homens quanto as mulheres usavam túnicas, tá? Que é o famoso vestido, parecia um vestido. Dizem que no período grego, apesar das pessoas usarem o hortelã para tomar banho, usarem algumas essências para tomar banho, não tinha muito o hábito de higienização. E assim, as pessoas elas ficavam com a mesma roupa, talvez, o dia inteiro, chegavam em casa, o hábito era lavar os pés e as mãos e o rosto. Não lavava o corpo, não tinha esse hábito, tá? Por isso que dizem que a proliferações de bactérias e doenças eram muito grandes, porque realmente a higiene básica, né, depois ela foi vista, né, como primordial na vida do homem, tá? Então, graças a esses estudos, o ser humano também pôde, né, ser visto aí de uma outra forma, por outro ângulo. Mas a roupa na Grécia era, então, a gente pegava um tecido, broches, tá, e modelava no próprio corpo. Tá, mas como é um que fato. fazia, tipo, Olha, a pessoa se mesmo. tivesse uma outra roupa por cima, ia ficar com o formato da roupa, e não com o corpo. Quem tinha dinheiro comprava a túnica pronta, né? Quem não tinha, tinha que fazer essas de moldagem. Tá, E mas normalmente... como moldava? Tipo, uma roupa por cima ou... Não, a pessoa não tinha nada. Ela punha, vem com o tecido, prende nela, que nem a gente faz quando vai fazer teatro, sabe? Você prende no próprio corpo os alfinetes que seguravam. Se não tivesse um alfinete bom, a roupa caía na rua e ficava nu. Aí dava que problema, né? Mas era assim, os tecidos variavam, sabe? Desde tecidos mais baratinhos a tecidos caros, né? Oi? É isso daí. O que acontece? Quem tinha dinheiro, condições, né, usava um tecido mais grosso. Quem não tinha, infelizmente, comprava o tecido mais fininho ali, né? E aí acabava ficando. Outra coisa importante, aqui do ladinho, ó, para quem está em casa, vocês estão vendo esse quadradinho aqui, que tem dois homens aqui? Tá falando assim, ó, iluminura do período medieval. O que é iluminura? São esses desenhos que eram feitos nos livros antigos, tá? Na época do medieval, os livros eram pintados à mão. Quem começou esse projeto de pinturas à mão foi uma freira chamada Ende. Foi uma mulher, tá? Apesar de ter sido reconhecida póstuma, depois de sua morte, tudo, mas ela era a mulher que escrevia, que fazia as pinturas religiosas, tá? E aí as iluminuras, o que são? Eram retratados como se fosse uma foto para a época. Então, por aqui, através dessas pinturas, que foi tendo registro de como que os homens usavam a roupa. Então, no período medieval, eles usavam calças sobre uma espécie de túnica. Parecia assim uma meia calça, a calça leg que nós temos hoje, com um vestidinho por cima. Então, os homens usavam esse estilo. Professor, mas e no pé? Parecia uma meia também, sabe? Então, ficava assim, a pessoa andava, era assim que ela se locomovia. Desculpa, tudo pelo desrespeitar, mas isso daí é horrível, essa vestimenta. Não é, não, Era do período, né? Em cima, vocês têm uns vestuários aí da Grécia Antiga, como era, tá vendo? Quem tinha mais noção, como fazia um vestidinho bonitinho, né? Quem tinha em casa, às vezes, uma esposa, alguém que tinha mais noção, prendia certo. Quem não tinha, exceto os que lutavam, que tinham que usar os coletes, tá? O ferreiro, qual que era a profissão do ferreiro na época? Ele moldava, né, as armaduras, tá? Usava o ferro. Você tinha que ter dinheiro também para fazer uma espada, tudo, que era comum, ok? Descalço, quem não tinha condição, e usava sandália de couro, quem tinha condição. Aqui nós temos alguns trajes de casal nobre, tá? Mas é legal vocês irem estudando, tá? Período medieval, que jeito que era, tá? Iluminuras, lembra aí. Logo em seguida, depois, a gente vai falar das geishas, que é muito importante. A moda na cultura oriental japonesa. As roupas, principalmente desenvolvidas pelos japoneses, e aí falou das geishas. As geishas, na verdade, eram aquelas mulheres que eram retiradas de suas famílias, né? Antigamente, algumas eram usadas até na prostituição. Depois disso veio
tá, de forma correta pelo governo, pelas ações sociais, e não permitiu mais que isso acontecesse, tá? Muitas meninas eram escravizadas, tá? Muitas eram retiradas de suas famílias, eram obrigadas a trabalhar nos palácios, eram obrigadas a servir os samurais, tá, joia? Então era muito sofrimento. Professora, o que acontece então? As geishas, elas usavam uma roupa parecida com o kimono, que é uma mesma roupa que se usa no judô, tá? Que é aquela que você entrelaça. Só que aqui no caso, ó, eram floridas, tá joia? Elas usavam um tamanco de madeira. Isso. E aí, o que acontece? Elas usam maquiagem branca no rosto, lembra? Fica bem branquinho o rosto. Pode falar. Esqueceu, deu branco? Daqui a pouco você lembra. Então, elas usavam a maquiagem, no início eram obrigadas a fazer isso por conta da prostituição. Depois, isso daí foi imposto de uma forma assim, para que elas fossem artisticamente se apresentarem. Então, até chegar nesse trajeto do artista, delas poderem apresentar, aí depois que isso foi mudando. Aí elas faziam a boquinha de coração, pode falar. Oi? Elas eram exploradas sexualmente. Muitas eram abusadas, muitas sofriam maus tratos, tá bom? E muitas também procriavam. Porque se você tivesse o filho homem, você ia servir o exército. Se você não tivesse mulher, às vezes muitas crianças morriam. Eles assassinavam, um bebezinho ainda. Então é muito sofrimento, né? E isso daí era muito injusto, porque muitas também não tinham direito nem de escolher a sua vida. Eram retiradas, né? Outras eram obrigadas a trabalhar assim, fazendo comida, servindo ali, tá? Como uma empregada mesmo, tá? Só que a simbologia das geishas depois, futuramente, virou um projeto artístico, tá? O que aconteceu? As danças e o teatro começou a agregar a figura delas, e aí isso mudou de situação, tá bom? Então, aí começa a se usar elas de uma forma mais artística. Então, as apresentações que eram feitas nos palácios eram feitas pelas geishas, tá? Por isso que muitas das roupas diferenciam elas, quem era casada, quem era solteira, tá? Então, as cores também influenciavam bastante. Professora, elas usavam mais o quê? Então, usavam uma sombrinha como acessório, tá bom? Usava o tamanco como um acessório de madeirinha. E as pinturas eram retratadas na área de xilogravura. O que é xilogravura? A xilogravura é uma espécie de carimbo, tá? Só que os carimbos xilográficos japoneses pareciam pinturas mesmo. Então, na verdade, aqui a gente não fala que tem uma técnica de carimbo. Tem mais a técnica da colagem mesmo feita. O carimbo em si que a gente vê na xilogravura hoje do cordel é aquela coisa, você faz um desenho. A gente usa hoje o isopor para fazer o carimbo grande. Você desenha com um preguinho, e aí você passa o nanquim e carimba nas folhas, tá? A gente não vai ter oportunidade de fazer uma atividade assim, eu vou trazer para vocês, é bem legal. Tranquilo até aqui? Alguma dúvida? Então, sobre as geishas aí, marca aí, tá? Para estudar também, que é importante. E aí, vamos fazer um pouquinho para conferir aqui, só para ajudar vocês, ó. Isso, na página 209. Quem está em casa, pega aí. Quem está aqui na aula. Isso. Ó, as primeiras roupas da história eram feitas com peles de animais mortos em caçadas. Após algum tempo, isso mudou por quê? Muito bem, isso mesmo. A resposta correta é a B. Foi criada a técnica de tecelagem, porque o tear começou a fazer os tecidos, então não havia mais necessidade de você explorar o animal. Como tinha a criação ali do algodão, a plantação de algodão, o pessoal pegava os fios e construía, tá? Então, a alternativa aí na número 1 é a B. As roupas e os acessórios da moda podem fornecer dados históricos. Para os pesquisadores, a rainha era conhecida em... Lá no Para Conferir, 209 a página. Nefertari. A rainha Nefertari era reconhecida e importante. Pode completar aí o quadradinho. Pois recebia presentes de lugares distantes, caso do brinco de prata, com qual é representada
teria vindo provavelmente da Grécia Antiga, tá? É Nefertari ou Nefertari. Nefertari? Isso. Depois é importante, depois é presentes, o próximo quadrante, e o último é Grécia Antiga. O que acontece? Ptolomeu, ele foi um cara que agitou muito a Grécia Antiga, apesar de ser o pai da Cleópatra, mas os gregos sonhavam muito em dominar o Egito, tá? Então, o que acontece? O Egito, depois que vira uma grande potência ali, todo mundo quer bajular o Egito para poder conseguir dominar, tá? Ô, tia, Oi? você pode repetir a 2? Minha internet caiu. Ah, vou repetir, Luiz Otávio. Ó, a primeira resposta é a rainha Nefertari. Alexandre. O segundo quadradinho aí era reconhecida e importante. A apostila é o grupo 10, volume 8. Página 209, para conferir. Ô, Sara. O terceiro quadradinho, pois recebia presentes, ô Luiz Otávio, de lugares distantes. E o último quadradinho é Grécia Antiga. Obrigado, tia. Nada. Terceira questão aí agora, ó. Roupas mais soltas, sem corte definido, feitas de grandes pedaços de tecidos, modelados sobre o corpo, no ato de vestir com cintos, alfinetes, era comuns nas regiões mais quentes ou frias? O que vocês acham? Quente. Quem que acha que é quente? Aí a primeira resposta é quente, tá? Eles usavam os tecidos porque era mais fresquinho. Enquanto roupas no formato do corpo originavam-se em regiões mais frias, isso. Então a primeira resposta é quente, depois é fria. Porque eles catavam os animais, né, para poder usar para fazer roupa. É? A 4 aí agora, só para a gente poder... Ó, por que é comum pensarmos que as roupas da Grécia Antiga eram todas brancas? Coloque verdadeiro e coloque o F para falso. Então, vamos lá, ó. Primeira pergunta aí, vamos ver se é verdadeiro ou falso na Grécia Antiga. Porque as referências que temos são geralmente retiradas de imagens estilizadas. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, coloca um Vzinho aí. Verdadeiro. Eu sou assim, né? Se a pessoa fala tudo falso, A segunda, ó. Porque temos base em registros que idealizavam as roupas das figuras gregas. Verdadeiro ou falso? verdadeiro. Agora é, agora é. Não, é verdadeiro. Ah, você. Pensando por que as roupas são brancas, tá? Terceira aí, ó. Porque na época só havia tecido de algodão branco. Falso, porque não tinha. Tinha o linho. A última aí, o José tá marcando tudo. Se fosse valer esse bingo, né? Você tava ganhando já, né? Já tava na frente. A verdade eu quis isso. A verdade é tudo. Eu sempre falo a verdade. Verdade. Agora aqui, ó, porque temos como referência esculturas que perderam suas cores ao longo do tempo. Verdadeiro. Vocês sabem que as esculturas gregas, elas eram coloridas, né? É que com o tempo da corrosão do tempo, dos terremotos, foi perdendo. O restauro é muito caro e não há quem queira pagar, né? Então, isso ficou registrado para a gente pensar que era branco. Foi certeiro no negócio. Última questão aí, leia o texto e complete as lacunas. Vai lá. Na Idade Média, as roupas apresentavam alguns códigos. A liberdade de movimento, oferecida pelas calças, era exclusiva de quem?
Os homens. Os sapatos. Muito bem, Felipe. Diferenciavam classes sociais. Quanto mais compridas eram suas pontas. Bingo aqui. Mas já tinha perdido. Valendo 1 milhão, né? A pergunta brincando. Mais altos eram o nível econômico e o título de nobreza de quem os calçava, tá? Quanto mais bicudo fosse o sapato, mais rico era a pessoa. Imagina, você andando com um negócio bicudo. Não, não ia mesmo, que é o bico. Não, mas vocês já viram, tem um negócio, um site que mostra a evolução do sapato, mas tem cada sapato muito esquisito, gente. Esses dias mostraram um, parece umas pernas de galinha. A pessoa, como é que você anda naquilo lá? A pessoa anda. Oi? Isso. Nossa. Gente, mas tem um sapato que você fala é muito estranho. E tanto masculino quanto feminino na época, as coisas. E era normal. Para a época era show, era tudo isso que valia. Olha isso. Vamos lá, nível econômico, né? Essa regra de vestimenta era controlada até mesmo por... O prêmio ia pro Felipe. Aí ele ia embarcar assim, pum. Derrubou tudo. Oi. Consciência, líder. É o seguinte, tem alguns exercícios aqui que compara, né? A Rainha Elizabeth com a Rainha Fátima, tá? Estilos de roupa, é legal. Mas esses exercícios aqui a gente foi fazendo ao longo do tempo. Gente, presta atenção nas perguntas, não tá difícil da prova, tá? Tem a ver tudo com isso que a gente acabou de ler aqui, fazendo para conferir. Fique atento, porque a de arte tá fácil, tá? Não tá difícil. Eu sei que é bastante conteúdo que na hora... Começa que horas a prova? Dá uma respirada, chega em casa, 1h30. uma musiquinha. Na verdade, começa Tia, Oi. ô, tia, me desculpa, mas a minha internet tá muito ruim, não consegui pegar 2 nem a 3. Ah, Luiz, espera aí que eu te respondo. Ó, a número 2, o primeiro quadrante é Rainha Nefertari. Conseguiu escrever? Depois é importante, no próximo quadradinho. Importante, tia? Isso. Ô, gente, só um minutinho, deixa eu só responder para ele, senão ele não consegue. O terceiro aí para responder é presentes. O Luiz Otávio. Posso falar a última para você? Pode falar. Ó, Grécia Antiga. Agora, na número 3, você vai colocar aí no primeiro lugarzinho para completar, quentes. Quentes. E depois frias. Ô, tia, a 5, a última. A 5, a última é leis. Obrigado. A 4 deu certo? Você conseguiu? Deu certo. Muito obrigado, tia. Obrigado eu. Pessoal, é o seguinte, então. Se atentem na prova. Se vocês lembrarem de tudo que a gente reviu aqui na aula, vocês fazem a prova certinho. As tarefas de vocês, preste atenção. Gente, Giovanni. Papelzinho. As tarefas, deixa eu explicar agora. As tarefas de vocês também vai ter a ver com esse capítulo. Ô, professora, por que você não falou para fazer mais para frente? O que acontece? Como a gente ainda estava nesse capítulo, a professora não quis adiantar nada. Por exemplo, se eu fosse fazer as tarefas da matéria da frente e aí pedisse para vocês entregarem depois, ia causar mais confusão porque a professora não explicou. Então, é preferível a gente fazer as tarefas relacionadas aqui. Hoje é a prova, depois vocês entregam a tarefa, porque no mês de novembro também tem depois a entrega de tarefas e tem mais prova também. Então, aí a gente deixa para os próximos capítulos que a gente vai começando. Só que agora a gente vai finalizar. Hoje, por exemplo, a professora finalizou aqui e nós vamos começar depois o capítulo 14, somos instrumentos musicais.
tá? Eu queria fazer com vocês, preste atenção aqui, vamos combinar. Oi? Oi? Vai sim. Preste atenção, deixa eu falar a proposta. Novembro tem. Dezembro não. Gente, senta rapidinho para mim, deixa eu explicar. Para quem está em casa também, tá? Ó, como nós estamos entrando aqui a respeito de música, senta um pouquinho. Eu vou querer fazer com vocês, a gente vai fazer uma surpresa aí também. E eu gostaria até de apresentar aqui para a galera. Eu queria que a gente fizesse uma música, a sala inteira. A gente vai criar uma música? Não, a gente vai... Eu vou trazer uma proposta para vocês. Nós vamos fazer um coro, tá? Quem tocar algum instrumento, a professora vai aproveitar o embalo. Quem já toca. Mas nós também vamos fazer... Ó, Giovanni, deixa eu explicar. Existe... Ô, gente, deixa eu explicar, senão fica difícil. Eu gostaria que a gente fizesse uma percussão corporal. O que é percussão corporal, professor? É quando a gente faz... Menos. Quando a gente trabalha ritmo, por exemplo, tem gente que já deve ter visto... Isso aqui tem uns grupos na internet, tem 2 famosos. Inclusive, tem um que é aquele, os Stomps, que fizer... Ó, tem os Stomps, que é um grupo que eles fazem percussão usando qualquer tipo de instrumento, usam objetos como vassoura, bola, sabe? Eles fazem um jogo bem legal. O que é legal, o que é bacana, diferenciado da percussão? Quando você trabalha a percussão, por exemplo, existem umas percussões que o pessoal faz aqui, ó. Sabe? Então, tem alguns ritmos que usa aqui, é lógico que você ficar batendo muito tempo no peito, vai ficar tudo vermelho, né? Não dá certo. Tem outros que usa aqui, ó. Então, você usa. Tem algumas músicas que dá para fazer isso, mas o que é legal? A gente trabalha uma canção, a ideia aqui é a gente fazer depois, a professora pensou da gente se apresentar ali no pátio para as outras salas. Não, aí é legal. Aí. Mas isso daí eu quero fazer com o grupo todo, porque a gente vai voltar 100%, não vai? Se eu não me engano, sem ser nessa semana, é na próxima? Que volta todo mundo? O que acontece? Ó, voltando todo mundo no presencial, fica mais fácil para a professora poder trabalhar. Professora, a percussão corporal seria legal todo mundo fazer. Então, a professora vai trazer uma coisa bem legal. A gente poderia cantar e fazer. E depois a gente aproveita uma outra parte. Não, é matéria da aula, Giovana. Todo mundo. Não. Deixa eu explicar, senão vai ficar horror. Não, aí a gente vai cantando. Vai, opa. O que é a ideia? Não, vai valer nota. Não, aí calma, porque senão vira uma confusão. Vamos fazer primeiro, deixa eu trazer primeiro a proposta da percussão corporal, porque é legal a gente tentar fazer. Quem nunca fez, não sabe, não é assim também, não é só sair batendo a palma nas pernas, coisa, senão o negócio não vira nada. Tem que ter sincronismo e tem que ter ritmo. Senão a gente não consegue fazer. Eu vou mostrar para vocês, deixa eu compartilhar que fica mais fácil. Deixa eu ver se tá. Eu vou mostrar para vocês o grupo Os Stomps, que é um grupo que faz isso muito bem. Eles não têm falas nem música cantada, mas eles fazem meio que uma coisa do improviso e eles usam também alguns objetos que tem em casa, como vassoura, como bola, tá? É bem legal.
É só para vocês entenderem quando a gente fala de percussão. Muita gente pensa que a percussão corporal é só a pessoa bater palma e pé. Não. Mas tem um ritmo, tem um sincronismo e tem a música acontecendo ali, tá? Que é legal. Peraí, só um minutinho. Eu vou só interromper um minutinho aqui, ó. Gente. Vou parar um pouco. Gente, muito obrigada. Até amanhã nós temos aula, tá? Tchau, tchau.